Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir os livros 7, 8 e 9, os capítulos, né? 7, 8 e 9 de Isaías. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Isaías capítulo 7, profecia contra Israel e Síria. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho Sear-Jazube, encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses dois tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A promessa a respeito do Emanuel. E o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Males sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia o Senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali
você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Isaías capítulo 8. A invasão dos assírios. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível: Maher Salal Has-Baz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher Salal Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. O Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Isaías capítulo 9. O príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a sua alegria.
Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus, e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Isaías 7, 8 e 9, capítulos que falam sobre confiar em Deus em meio às adversidades, o juízo sobre os que rejeitam sua orientação e a promessa de um Salvador que traria luz ao mundo. Isaías capítulo 7 nos apresenta a famosa profecia do nascimento do Emanuel, que significa Deus conosco. O rei Acás estava temeroso diante de uma guerra iminente, e Deus lhe deu um sinal de que ele não deveria temer, pois um menino nasceria e ele representaria a presença divina com seu povo. Essa profecia se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, nos lembrando que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus está conosco e nos convida a confiar nele.
Isaías capítulo 8 traz um alerta sobre as consequências de não confiar no Senhor. O povo escolheu buscar proteção em alianças políticas ao invés de confiar em Deus, e por isso enfrentaria tempos difíceis. No entanto, Isaías incentiva aqueles que temem ao Senhor a não se deixarem levar pelo medo dos outros, mas sim a se firmarem na verdade e na fidelidade a Deus. Essa passagem nos ensina que nossa segurança está em Deus e não em soluções humanas. Isaías capítulo 9 traz uma das promessas mais lindas da Bíblia. O povo que andava em trevas viu grande luz. Essa é uma profecia sobre Jesus, o príncipe da paz, que traria alegria e justiça ao mundo. O capítulo descreve um reino de paz e justiça estabelecido por Deus, onde o jugo da opressão seria quebrado. Essa é a esperança que temos em Cristo. Mesmo quando passamos por tempos difíceis, sua luz brilha sobre nós e nos guia no caminho certo. Refletindo sobre esses textos, vemos que Isaías 7 nos ensina que Deus está conosco e podemos confiar nele. Isaías 8 nos alerta sobre os perigos de buscar a segurança fora de Deus. E Isaías 9 nos lembra que Jesus é a luz que traz esperança, paz e justiça. Que possamos sempre confiar no Senhor, mesmo quando tudo parecer escuro, pois Ele é a nossa luz e segurança. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!